A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição, 2020. Terceira impressão, 2023. Hoje, vamos ler a parte 2 do capítulo 4, a transmissão da luz divina à alma, da página 82 a 94. Número 2. Prossigo agora para a segunda questão proposta, a saber, mostrar como essa luz é diretamente concedida por Deus e não obtida por meios naturais. E aqui, 2.1. Não se pretende que as faculdades naturais não sejam usadas. As habilidades naturais estão sujeitas a essa luz e de tal maneira que não são meramente passivas, mas ativas nela. As atitudes e práticas do entendimento do homem envolvem-se e tiram proveito dela. Ao deixar essa luz entrar na alma, Deus trata com o homem segundo a sua natureza de criatura racional, e ele faz uso de suas habilidades humanas. Contudo, essa luz não é menos proveniente de Deus. Embora as habilidades sejam úteis, elas atuam como objeto e não como a causa. E essa atuação das faculdades sob a luz existente não é a causa, mas é implícita na coisa em si, na luz transmitida, ou é consequência dela. Ocorre igual com o uso que fazemos de nossos olhos ao contemplar diversos objetos quando o sol nasce. Não é esse uso que causa a luz que descortina esses objetos para nós. 2.2. Não se pretende que meios externos deixem de participar nesse assunto. Como já observei nesse assunto, não ocorre o mesmo que acontece com a inspiração, onde novas verdades são sugeridas. Aqui, somente por essa luz é concedida a devida apreensão das mesmas verdades que são reveladas na palavra de Deus. E, portanto, isso não é concedido sem a palavra. Usamos o Evangelho para isso. Essa luz é a, entre aspas, luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O Evangelho é como um espelho pelo qual essa luz nos é transmitida. Abre aspas. Agora vemos como espelho. Fecha aspas. 1 Coríntios 13:12. 2.3. Agora, quando se diz que essa luz é dada instantaneamente por Deus e não obtida por meios naturais, subentenda-se que ela é concedida por Ele sem fazer uso de quaisquer meios que hajam por seu próprio poder, ou que Deus lance mão de uma força natural. Eles não são causa mediadora para produzir esse efeito. Não há verdadeiramente qualquer segundo agente causador, sendo ela produzida diretamente por Deus. A palavra de Deus não é causadora adequada desse efeito, visto que não opera por qualquer força natural nela existente. A palavra de Deus só é usada para transmitir à mente o assunto dessa instrução salvadora e realmente a transmite a nós por força ou influência natural. Ela transmite à nossa mente essas e aquelas doutrinas. É a causa da percepção delas em nossa cabeça, mas não da percepção da sua divina excelência em nosso coração. De fato, uma pessoa não pode ter luz espiritual sem a palavra, mas isso não argumenta que a palavra produza propriamente a luz. A mente é incapaz de perceber a excelência de qualquer doutrina, se essa doutrina não estiver antes de tudo na mente. Porém, ver a excelência da doutrina pode vir diretamente do Espírito de Deus, embora a transmissão da doutrina ou da própria proposição possa ser feita pela palavra. Assim, as percepções, que são o objeto dessa luz, são transmitidas à mente pela palavra de Deus. Contudo, a devida percepção do coração, em que essa luz consiste formalmente, é dada diretamente pelo Espírito de Deus. Por exemplo, a noção de que existe um Cristo e de que ele é santo e gracioso é transmitida à mente pela palavra de Deus. Mas a percepção da excelência de Cristo em razão dessa santidade e graça é, não obstante, obra direta do Espírito Santo. 3. Venho agora demonstrar a verdade da doutrina, isto é, mostrar que existe algo como a luz espiritual que foi descrita, assim colocada na mente diretamente por Deus. E aqui eu desejo mostrar brevemente que essa doutrina é bíblica e também racional. Em primeiro lugar, é bíblica. Meu texto não é apenas plenamente voltado ao propósito, mas também à doutrina na qual as Escrituras abundam. Ali somos amplamente ensinados de que os santos nisso
diferem dos ímpios por terem o conhecimento de Deus e uma visão de Deus e de Jesus Cristo. Mencionarei apenas alguns de muitos textos. Abre aspas. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Fecha aspas. 1 João 3,6. Abre aspas. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Fecha aspas. 3 João 11. Abre aspas. O mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Fecha aspas. João 14,19. Abre aspas. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Fecha aspas. João 17,3. Esse conhecimento ou visão de Deus e de Cristo não pode ter um mero conhecimento especulativo, porque dele se fala como ver e conhecer, e nisso eles diferem dos ímpios. E conforme essas passagens, não deve ser apenas um conhecimento diferente em grau, circunstâncias e efeitos. Ele precisa ser inteiramente diferente em natureza e tipo. E essa luz e conhecimento são sempre mencionados como diretamente dados por Deus, conforme Mateus 11, 25, 27. Abre aspas. Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Fecha aspas. Aqui, esse efeito é atribuído unicamente à ação arbitrária e dádiva divinas, conferindo esse conhecimento a quem ele deseja e assim distinguindo as pessoas dotadas de menor vantagem natural ou meios para o conhecimento, até mesmo bebês, e negando-os aos sábios e instruídos. E a comunicação do conhecimento de Deus é aqui atribuída ao Filho de Deus como prerrogativa única sua. E novamente, abre aspas, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Fecha aspas. 2 Coríntios 4, 6. Isso demonstra claramente que existe algo como uma descoberta da superlativa glória divina e excelência de Deus e Cristo, que é peculiar aos santos, e também que ela provém diretamente de Deus como a luz do sol, e é o efeito direto de seu poder e vontade, porque é comparado à criação da luz por Deus, por meio de sua poderosa palavra no início da criação. É também descrita como vinda pelo Espírito do Senhor no versículo 18 do capítulo precedente. Deus é mencionado como concedendo na conversão o conhecimento de Cristo, algo que antes era oculto e invisível. Abre aspas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Fecha aspas. Gálatas 1, 15 e 16. As Escrituras também falam claramente de tal conhecimento da palavra de Deus, conforme descrito como dádiva direta de Deus. Salmo 119, 18. Abre aspas. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Fecha aspas. O que o salmista poderia querer dizer ao implorar a Deus que lhe abrisse os olhos? Ele algum dia foi cego? Poderia ele não ter acesso à lei para ver todas as suas palavras e sentenças quanto quisesse? E o que poderia ele querer dizer com, entre aspas, as maravilhas? Seriam as histórias maravilhosas da criação do dilúvio, da passagem de Israel pelo Mar Vermelho e outras semelhantes? Seus olhos não estavam abertos para ler essas coisas estranhas quando ele quisesse? Sem dúvida, por, entre aspas, maravilhas na lei de Deus, ele se referia às distintivas e admiráveis excelências e às maravilhosas manifestações das perfeições e da glória divina, contidas nos mandamentos e nas doutrinas da palavra, e as obras e conselhos de Deus ali revelados. Assim, as Escrituras falam de o conhecimento da dispensação e aliança da misericórdia e do caminho da graça de Deus para o seu povo. Como peculiar aos santos e dado somente por Deus, abre aspas, a intimidade do Senhor é para que os que temem, os quais ele dará a conhecer sua aliança. Fecha aspas, Salmo 25, 14. E as Escrituras ensinam também que a crença verdadeira e salvadora da verdade da religião é aquela que surge de tal descoberta, como em João 6,40, abre aspas,
E esta é a vontade daquele que me enviou, para que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Fecha aspas. Onde está claro que a verdadeira fé é a que surge da visão espiritual de Cristo. E João 17, abre aspas, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Fecha aspas. Em que Cristo manifestar o nome de Deus aos discípulos ou dar-lhes o conhecimento de Deus era o que os faziam saber que a doutrina de Cristo era Deus e que o próprio Cristo era dele, procedia dele e fora enviado por ele. Mais uma vez, abre aspas, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Fecha aspas. João 12, 44 a 46. Eles crerem em Cristo e vê-lo espiritualmente são ditos como fatos paralelos. Cristo condena os judeus por não reconhecerem que ele era o Messias e que sua doutrina era verdadeira, a partir de um gosto e prazer interior distintivo pelo que era divino. Em Lucas 12, 56 e 57, ali ele culpou os judeus porque, embora fossem capazes de discernir o aspecto do céu e da terra e os sinais do clima, não conseguiam discernir aqueles tempos, ou conforme expressados em Mateus, os sinais daqueles tempos. Ele acrescenta assim, abre aspas, e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Fecha aspas. Isto é, sem sinais extrínsecos, porque vocês não têm aquela percepção da verdadeira excelência pelo qual podem distinguir o que é santo e divino? Por que não têm gosto pelas coisas de Deus, pelas quais poderão ver a glória distintiva e a minha evidente divindade e da minha doutrina? O apóstolo Pedro menciona que o que deu a eles os apóstolos uma boa e bem fundamentada garantia da verdade do Evangelho foi o fato de haverem visto a divina glória de Cristo. Abre aspas. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Fecha aspas, 2 Pedro 1,16. O apóstolo se refere à glória visível de Cristo que eles viram em sua transfiguração. Aquela glória era tão divina, com tão inefável aparência e semelhança de divina santidade, majestade e graça, que o denotava evidentemente como uma pessoa divina. Porém, se uma visão da glória exterior de Cristo podia dar uma garantia racional de sua divindade, por que uma apreensão de sua glória espiritual não pode também fazê-lo? Sem dúvida, a glória espiritual de Cristo é, em si mesma, tão distintiva e demonstra tão claramente a sua divindade, quanto e muito mais do que a sua glória exterior, porque a sua glória espiritual é aquela em que consiste a sua divindade, e a glória exterior de sua transfiguração demonstrou que ele era divino simplesmente por ser uma notável imagem ou representação daquela glória espiritual. Sem dúvida, portanto, quem teve uma visão clara da glória espiritual de Cristo pode dizer, abre aspas, eu não segui fábulas engenhosamente inventadas, mas fui testemunha ocular da sua majestade, sobre bases tão sólidas quanto as do apóstolo, quanto se referiu à glória exterior de Cristo que havia visto. Fecha aspas. Porém, isso me leva ao que foi proposto a seguir, a saber, demonstrar que, em segundo lugar, essa doutrina é racional. Letra A. É racional supor que realmente existe tal excelência nas coisas divinas que são tão transcendentes e extremamente diferentes do que há nas outras coisas, que se fosse vista muito evidentemente a distinguiria. Não podemos duvidar racionalmente que as coisas divinas que pertencem ao Ser Supremo são amplamente diferentes das coisas humanas, que há nelas aquela excelência divina, elevada e gloriosa, que mais notavelmente as diferencia das coisas dos homens, de tal modo que se a diferença
fosse apenas vistas, influenciaria de maneira convincente e satisfatória qualquer pessoa de que elas são o que são, isto é, divinas. Que raciocínio pode ser feito contra isso? A menos que argumentássemos que, quanto à glória, Deus não é notavelmente distinto dos homens. Se Cristo aparecesse agora e qualquer pessoa como fez no monte em sua transfiguração, ou se aparecesse ao mundo na glória em que agora aparece, como aparecerá no dia do juízo, sem dúvida a glória e majestade em que ele apareceria seria tanta que satisfaria a todos no que se refere a ele ser uma pessoa divina e a religião ser verdadeira. E seria também uma convicção extremamente razoável e bem fundamentada. E por que não pode haver aquele selo de divindade ou glória divina na palavra de Deus, no esquema, na doutrina do Evangelho, para que possa ser semelhantemente distinta e racionalmente convincente deste que não visto? É racional supor que quando Deus fala ao mundo, deve haver em sua palavra ou discurso algo muito diferente da palavra do homem, supondo-se que Deus nunca houvesse falado ao mundo, mas tivéssemos percebido que estivesse prestes a fazê-lo. Que ele estivesse prestes a revelar-se do céu e falar diretamente conosco, em falas ou discursos divinos, com sua própria boca, por assim dizer, ou que nos desse um livro escrito por ele mesmo, de maneira que deveríamos esperar que ele falasse? Não seria racional supor que sua fala seria extremamente diferente da fala do homem, que ele falaria como um Deus, isto é, que haveria tal excelência e sublimidade em seu discurso ou palavra, um selo de sabedoria, santidade, majestade e outras perfeições divinas, tal que a palavra do homem, sim, do mais sábio dos homens, pareceria rude e básica em comparação à sua palavra? Sem dúvida, seria considerado racional esperar isso e irracional pensar de outra maneira. Quando o homem sábio fala no exercício de sua sabedoria, em tudo o que ele diz há algo muito distinguível da conversa de uma criança pequena. Sem dúvida, assim e muito mais deve a fala de Deus, se é que existe uma fala de Deus, ser distinguida daquela do mais sábio dos homens, segundo Jeremias 23, 28 e 29. Havendo reprovado os falsos profetas que profetizavam em seu nome, e fingiam estar falando a sua palavra, quando na verdade era a palavra deles mesmos. Deus diz, abre aspas, o profeta que tem sonho, conte-o, como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os mil sapenha? Fecha aspas. Letra B. Se existe uma excelência tão distintiva nas coisas divinas, é lógico supor que possa haver possibilidade de vê-la. O que poderia impedi-la de ser vista? Não é o argumento a inexistência de tal excelência distintiva ou que, se existir, não pode ser vista para que alguns não a vejam, embora possam ser homens com discernimento em assuntos temporais. Não é racional supor que, se existir alguma excelência nas coisas divinas, os homens iníquos devam vê-la. Não é racional supor que as pessoas cuja mente está cheia de poluição espiritual e sob o poder de concupiscência imundas devem ter qualquer apreciação ou percepção de beleza ou excelência divina, ou que sua mente deva ser suscetível a essa luz que é, por sua própria natureza, tão pura e celestial. Não deve, de modo algum, parecer estranho que o pecado segue a mente a tal ponto, dado que os temperamentos e inclinações naturais particulares dos homens o cegarão muito em questões seculares, como quando o temperamento natural dos homens é melancólico, ciumento, temeroso, soberbo ou algo semelhante. Letra C. É coerente supor que esse conhecimento deve ser concedido diretamente por Deus e não obtido por meios naturais, com base em que pareceria irracional haver qualquer comunicação direta entre Deus e a criatura? É estranho que os homens considerassem isso difícil, porque aquele que fez todas as coisas não deveria ainda ter algo a ver com as coisas criadas por ele? Se nós possuímos o ser de um Deus, e se ele criou todas as coisas a partir do nada, onde está a grande dificuldade de permitir alguma influência direta de Deus sobre a criação até hoje?
E se é razoável supor isso para qualquer parte da criação, é especialmente razoável supô-lo para criaturas inteligentes que raciocinam, que estão próximas a Deus na hierarquia das diferentes ordens de seres e que tratam mais diretamente com Deus, que foram feitas propositalmente para os atos que respeitam a Deus e nos quais tem a ver com Ele em proximidade, porque a razão ensina que o homem foi feito para servir e glorificar ao seu Criador. E se é racional supor que Deus se comunica diretamente com o homem em qualquer caso, é aqui que isso se aplica. É racional supor que Deus reservaria o conhecimento e a sabedoria, que são de natureza tão divina e excelente, para serem diretamente concedidos por Ele mesmo e não transferidos a causas secundárias. A sabedoria espiritual e a graça são as dádivas mais elevadas e mais excelentes que Deus concede a qualquer criatura. Nisso consiste a mais elevada excelência e perfeição de uma criatura racional. Elas são também, dentre todas as dádivas divinas, a mais imensamente importante. Aquelas em que consiste a felicidade do homem e das quais depende o seu eterno bem-estar. É muito lógico supor que Deus, por mais que tenha deixado bens menos significantes e dádivas inferiores para as causas secundárias, e de algum modo transferindo-os a elas, reserve essas mais excelentes, divinas e importantes de todas as comunicações divinas para si mesmo, para ser dada diretamente por Ele mesmo, como algo demasiadamente grandioso para estarem relacionadas às causas secundárias. É razoável supor que essa bênção deva vir diretamente de Deus, porque não há dom ou benefício tão intimamente relacionado à natureza divina. Nada há que a criatura receba que seja tanto de Deus, de sua natureza, que seja tanto uma participação da divindade. Ela é uma espécie de emanação da beleza de Deus e está relacionada a Ele, como a luz está relacionada ao sol. É, portanto, congruente e adequado que, ao ser dada por Deus, deva ser diretamente de si mesmo e por si mesmo, segundo a sua própria vontade soberana. É lógico supor que estaria além do poder de um homem obter esse conhecimento e essa luz pela mera força do raciocínio natural, porque não pertence ao raciocínio ver a beleza e graciosidade das coisas espirituais. Não se trata de algo especulativo, porém depende da percepção do coração. O raciocínio é, de fato, necessário a isso, porque somente por ele nos tornamos sujeitos dos seus meios, os quais eu já demonstrei serem necessários a isso, embora não sejam causais nessa questão. É por meio do raciocínio que nos tornamos possuidores de uma noção das doutrinas que constitui o sujeito dessa luz divina. E o raciocínio pode ser, de muitas maneiras indireta e remotamente, uma vantagem para isso. Vou repetir, mas é por meio do raciocínio que nos tornamos possuidores de uma noção das doutrinas que constitui o sujeito dessa luz divina. E o raciocínio pode ser, de muitas maneiras, indireta e remotamente uma vantagem para isso. E o raciocínio está também envolvido nos atos imediatamente consequentes a esta descoberta. A visão da verdade da religião, a partir daí, ocorre por raciocínio, ainda que seja apenas um passo, a inferência seja imediata. Assim, o raciocínio tem a ver com aceitar a Cristo e confiar nele, o que é consequência disso. Porém, se tomarmos o raciocínio estritamente, não para a faculdade da percepção mental em geral, mas para a argumentação ou um poder de inferir por argumentos, a percepção da beleza e excelência espirituais não pertence ao raciocínio mais do que ao tato, ao perceber cores ou a visão, ou perceber a doçura do alimento. Está fora do alcance do raciocínio perceber a beleza ou graciosidade de qualquer coisa. Tal percepção não pertence a essa faculdade. A função do raciocínio é perceber a verdade, não a excelência. A argumentação não dá aos homens a percepção da beleza e graciosidade de um semblante, embora possa ser, de muitas maneiras, indiretamente vantajosa a isso. Contudo, o raciocínio não a percebe imediatamente, como faz com a doçura do mel. Isso depende da percepção do coração. O raciocínio pode determinar que um semblante é bonito para os outros e que o mel é doce para outros, mas nunca me dará uma percepção da sua doçura.
Concluirei com um brevíssimo aprimoramento do que foi dito. Em primeiro lugar, essa doutrina pode nos levar a refletir sobre a bondade de Deus, que a ordenou de maneira que a evidência salvadora da verdade do Evangelho seja alcançável por pessoas de capacidades e benefícios medianos, bem como as de maiores recursos e estudos. Se a evidência do Evangelho dependesse apenas da história e de raciocínios semelhantes aos de que são capazes somente os homens instruídos, estaria além do alcance da maior parte da humanidade. Porém, pessoas com grau de conhecimento comum são capazes de ver, sem uma linha de raciocínio longa e sutil, a excelência divina das coisas religiosas. Elas são tão capazes de serem ensinadas pelo Espírito de Deus quanto aos homens instruídos. A evidência obtida dessa maneira é muito melhor e mais satisfatória do que tudo que pode ser obtido pela argumentação dos mais instruídos e maiores mestres do pensamento. E as crianças são tão capazes de conhecer essas coisas quanto os sábios e prudentes. Porém, continuamente essas coisas lhes são ocultadas, como os sábios e prudentes, e frequentemente são encobertas destes quando são revelados àqueles. Abre aspas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, 26 e 27. Em segundo lugar, essa doutrina pode nos fazer examinar a nós mesmos, buscando saber se essa luz divina descrita já foi alguma vez colocada na nossa alma, se realmente existe tal coisa e não é apenas uma percepção ou capricho de pessoas de mente fraca e destemperada. Então, sem dúvida, é algo de grande importância. Quer assim tenhamos sido ensinados pelo Espírito de Deus, quer a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, haja resplandecido para nós, dando-nos a luz do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Quer tenhamos visto o Filho e crido nele, ou tenhamos a fé nas doutrinas do Evangelho, a qual surge da visão espiritual de Cristo. Em terceiro lugar, todos podem, portanto, ser ardentemente exortados a buscar essa luz espiritual, para influenciar e avançar em sua direção. Os seguintes pontos podem ser considerados. Letra A. Essa é a mais excelente e divina sabedoria de que qualquer criatura é capaz. Ela é a mais excelente do que qualquer aprendizado humano, muito mais excelente do que todo o conhecimento dos maiores filósofos ou estadistas. Sim, o menor vislumbre da glória de Deus na face de Cristo exalta e enobrece a alma, mais do que todo o conhecimento daqueles que têm a maior compreensão especulativa da divindade, porém destituídos de graça. Esse conhecimento tem o mais nobre objeto que existe ou pode existir, a saber, a divina glória ou excelência de Deus e de Cristo. O conhecimento desses objetos é aquilo em que consiste o mais excelente conhecimento dos anjos, sim, do próprio Deus. Letra B. Esse conhecimento é mais doce e alegre do que todos os outros. Os homens têm muito prazer no conhecimento humano, nos estudos das coisas naturais, mas isso nada é se comparado à alegria que surge dessa luz divina brilhando na alma. Essa luz dá uma visão das coisas imensamente mais belas e capazes de deleitar os olhos do entendimento. Essa luz espiritual é o alvorecer da luz da glória no coração. Nada é tão poderoso quanto isso, para apoiar os aflitos e para fornecer paz e iluminação à mente neste mundo tempestuoso e tenebroso. Letra C. Essa luz é tal que influencia efetivamente a disposição e modifica a natureza da alma. Ela assimila a natureza divina e transforma a alma em uma imagem da mesma glória que é contemplada. Veja 2 Coríntios 3,18. Abre aspas. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Fecha aspas. Esse conhecimento o apartará do mundo e aumentará a disposição para as coisas celestiais. Ele voltará o coração para Deus como a fonte do bem e para escolhê-lo como única porção. Essa luz, e somente ela, levará a alma à salvação junto a Cristo. Ela conforma o coração ao Evangelho e mortifica a sua inimizade e oposição contra o plano de salvação nele revelado. Faz o coração abraçar as alegres boas novas, aderir a elas inteiramente e aquecer
a revelação de Cristo como nosso Salvador. Faz a alma toda entrar em harmonia e sintonia com ela, admitindo-a com total crédito e respeito, apegando-se a ela com plena disposição e afeição, e efetivamente dispõe a alma a entregar-se inteiramente a Cristo. Letra D. Essa luz é somente ela tem seus frutos numa vida de santidade universal. Não há entendimento meramente nocional ou especulativo das doutrinas da religião que levará a isso. Essa luz, porém, ao atingir o fundo do coração e transformar a natureza, dispor-se-á efetivamente a uma obediência universal. Ela mostra que a dignidade de Deus deve ser obedecida e servida. Ela impele o coração ao sincero amor a Deus, que é o único princípio de obediência verdadeira, graciosa e universal, e convence da realidade das gloriosas recompensas prometidas por Deus ao que obedecem a Ele. Terminamos aqui, irmãs, a parte 2 do capítulo 4.